Cientista prova que Deus existe e ganha prêmio reconhecido mundialmente. Anos tentando provar a existência de Deus, um padre e cosmólogo polonês conseguiu ganhar o maior prêmio acadêmico do mundo. Quando você ouve esse tipo de afirmação, faz com que os evangélicos até venham soar originais nas suas afirmações, dizendo que realmente está aí, agora, taxado para você que Deus existe. Um padre e cosmólogo polonês conseguiu ganhar o maior prêmio acadêmico do mundo e comprovar que Deus, o Criador do Universo, realmente existe. Mas nessa noite, meu querido e amado primata, você vai ver uma luta que, na verdade, eu quero ser bem modesto, não ofereceu perigo nenhum, além de falácias, falácias e muitas falácias. Em um vídeo de 4 minutos, que tem quase 500 mil de visualizações, e nesta noite eu estarei refutando não somente as falácias, vou refutar também os argumentos fracos deste vídeo. E irei também mostrar como as pessoas irão manipular as informações para poder reafirmar uma crença predisposta, assim, dando aquele touché no final do vídeo, dizendo que, pois está aí, provado, você agora pode ir pro céu. Não, não, não! Depois da nossa grande vinheta, meu querido amado primata, e não esqueça de deixar o seu like, nós estaremos dando para você de bandeja, para que você possa se alimentar, ou podemos melhor dizer, uma jantada, hoje direto no canal A Teu Dispor. Depois de anos tentando provar a existência de Deus, um padre e cosmólogo polonês conseguiu ganhar o maior prêmio acadêmico do mundo. Para agora! Você acaba de ouvir nessa hora que esse homem, com a sua descoberta, acaba ganhando o maior prêmio do mundo, que seria o Nobel, claro? Na época, o professor Michael Heller, de 72 anos, de formação religiosa com estudos em filosofia e doutorado em cosmologia, recebeu em maio de 2008, em Londres, o Prêmio Templeton, realizado pela fundação homônima de estudos religiosos sediada em Nova York. O valor da premiação era de 820 libras esterlinas, e na época era algo em torno de 2.870.000 reais. Mas como exatamente Michael conseguiu comprovar algo que é e sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade? Se há realmente alguém que, de alguma forma, conseguiu criar a vida de todos os seres vivos presentes em nosso planeta? Em primeiro lugar, meus queridos primatas, nós vamos entrar nos detalhes para que você entenda que toda informação que é oferecida nesse vídeo, na verdade, ela não é tão sincera assim. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, as afirmações, notícias, verdades podem ser manipuláveis em favor daquele que quer realmente reafirmar a sua crença ou até mesmo a sua opinião. Então agora embarque comigo quem é o professor Heller. Michael Heller, professor da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Academia de Teologia na Croácia, é cosmólogo e padre católico que desenvolveu o conceito nitidamente focado e surpreendentemente originais sobre a origem e a causa do universo. Logo de cara, você vai entendendo que esse cara não descobriu nada. Na verdade, eu acho que ele nem sabe, além das inferências em querer provar a existência de um Deus, nós não temos conclusão que isso que ele vem a falar realmente constitui em ser Deus comprovado através de leis da física e até mesmo do próprio universo. O Prêmio Templeton é dado para progresso em pesquisa ou descoberta sobre realidades espirituais. Prêmio concedido atualmente a uma pessoa viva que fez uma contribuição excepcional para afirmar a dimensão espiritual da vida, seja por meio de insight,
descoberta ou até mesmo trabalhos práticos. Embora o prêmio seja considerado por alguns como equivalente ao Prêmio Nobel da Religião, e eu tenho que dar risada como que as pessoas querem comparar o Prêmio Nobel com esse prêmio, que não estou dizendo que ele seja pequeno, mas ele não é um prêmio da ciência, então não me interessa quanto dinheiro, capital, na verdade, rende para as pessoas que ganham. O que ele representa é o que nós estamos aqui trazendo em consideração. O que foi levado em consideração pelo nosso amigo como o maior prêmio do mundo da ciência. Esse prêmio, na verdade, ele tem o intuito de explorar intenções que sejam voltadas para a religião, que não tem nada a ver com a academia de ciência, que eu vou estar linkando e vocês vão adorar. Um artigo que infelizmente está todo em inglês, mas vocês podem procurar esse mesmo artigo em português, ou eu não sei se a página ela oferece. Se há realmente alguém que de alguma forma conseguiu criar a vida de todos os seres vivos presentes em nosso planeta. Michael se baseou em outra teoria da criação do mundo, a famosa teoria do Big Bang. A principal teoria científica sobre o surgimento do universo é de que tudo começou com o famoso Big Bang, uma enorme explosão de toda a matéria há 13,8 bilhões de anos. Logo de cara, nós devemos retratar esse rapaz, porque não foi uma explosão, foi uma expansão, e há uma diferença muito grande. Quando eles usam o termo explosão, fica parecendo que um agente tenha iniciado todo esse processo. Quando nós mencionamos corretamente o que a ciência nos ensina, expansão, nós temos também a probabilidade de algo que tenha sempre existido, somente está em expansão. E nós vamos entrar nos pormenores disso. O Big Bang deu início ao espaço e ao tempo, e por força dessa explosão inicial, o universo está em expansão até hoje. Ele vai dizendo que a explosão inicial deu, na verdade, iniciação a espaço e tempo, o que não é corretamente provado e não pode ser afirmado. Entenda que os nossos amigos gregos debatiam essa questão ferozmente. Nós sabemos que Aristóteles, na verdade, pegou o lado do sem começo. Ele quis invocar o princípio que nada surge do nada. Se o universo nunca poderia ter ido do nada para alguma coisa, a conclusão é que talvez ele tenha sempre existido. Therefore, por essa mesma razão, o próprio tempo também pode ter se estendido por toda a eternidade. Mas a teologia cristã sempre tomou o lado oposto dessas observações. O próprio Santo Agostinho afirmou que Deus deveria existir fora de espaço e tempo, capaz assim de trazer à existência todas essas estruturas que são físicas na realidade. Sendo assim mesmo, segundo a teologia, o tempo, ele é o próprio Deus. E eles vão afirmando, como esse jovem afirmou, que não havia antes. Tudo começando de um princípio, que obviamente foi esse Deus que criou. O Big Bang realmente ele foi, ou ele iniciou o começo do tempo? Ou pode ser que o próprio universo já havia existido antes de tudo isso? Vamos entender que essa tal pergunta era considerada uma blasfêmia há mais ou menos 10 a 15 anos atrás. E a maioria dos cosmólogos vinha insistindo que não era bem assim. Eles vão afirmando que contemplar um tempo antes do Big Bang é como pedir informação de um lugar ao norte no Polo Norte. E como eu disse para vocês que o surgimento da física teórica e o surgimento também da teoria das cordas, eles viriam mudar esse conceito completamente. Hoje nós sabemos que o pré-Bang se tornou a última fronteira da cosmologia. Está unindo duas das maiores teorias da criação do mundo, mas espera só para ver qual foi a razão pela qual ele ganhou esse prêmio. Talvez até você entenda e mude a sua forma de pensar. Michael afirma que a ciência é o que nos dá o conhecimento do mundo, e a religião é o que nos dá o significado. E além de todas essas afirmações, algo que pesou tanto para que ele ganhasse esse prêmio foi que ele usou também como base a teoria da relatividade de Albert Einstein. Entenda que as coisas da religião, elas devem ficar fora das coisas da ciência, porque simplesmente nós podemos admitir que Deus ele está fora de qualquer investigação da ciência. A ciência não se preocupa com Deus,
Porque Deus ele não pode ser testado, não pode ser comprovado, ele não pode ser evidenciado. A única coisa que Deus no máximo pode ser é especulado através de falácias. O filósofo Kant disse uma vez que as coisas que são verificáveis não são do campo numérico. Logo assim, a teologia não pode e não é ciência, e muito menos a comprovação de um Deus ilusórico, mágico. Michael mergulhou nos mistérios das condições cósmicas, como na ausência da gravidade, que interfere diretamente nas leis da física. Como, por exemplo, como explicar toda essa vastidão de escuridão que envolve o nosso universo? Como explicar? Logo de cara a gente vai entrar em algo bem simples, se chama Black Matter. Então, eu não vou entrar nisso porque todo mundo sabe o que é, né? Então, vamos continuar andando. Ou então, como explicar a formação de algo que está além da compreensão do homem? Simples, você não explica. Se algo está fora da compreensão do homem, não tenta, desiste, tenta compreender as coisas que estão, na verdade, ao alcance do homem. Tipo, estudar mais astrofísica, para não ficar falando besteira. Induzindo as pessoas a acreditar em algo que não é verdade, falacioso. Como, por exemplo, o próprio nascimento do Criador. Por que ele existe? Como ele nasceu? Bom, ótima pergunta. Vamos então tentar explicar o próprio nascimento do Criador. Se ele teve um nascimento, significa que algo que é antes precede esse próprio Deus, que faria ele um Deus menor, que seria o Criador do Deus. Então, nota 0 para sua pergunta. Como ele nasceu? Porque ele não existe de forma física. Por que ele existe? Não sei. Eu posso dizer por que ele não existe. Simples fato de não se demonstrar, de não se evidenciar, de escolher ou de permitir um continente como o continente africano ter pessoas, vamos dizer melhor, crianças ao longo de 25 mil todo dia falecendo porque não tem alimento. É uma boa pergunta que você deveria fazer para ele. Por que ele nasceu? Pergunta para o pai dele. Pergunta para a mãe também. Pergunta para os dois, se eles não forem separados. Deve ter envolvimento do Espírito Santo nesse troço aí. Essas perguntas que abrem enormes vazios na ciência, Michael afirma que podemos encontrar Deus nos conceitos da física quântica, onde se estuda as relações dos átomos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo do polo de atração, um determinado átomo pode atrair o outro. Sendo assim, Deus e a ciência também se atraem. Ou seja, se a ciência tem capacidade para atrair algo, esse algo existe. Então vamos lá. Primeira falácia que você encontra é o apelo para a autoridade. Ele simplesmente coloca esse homem que ganhou um prêmio que é importante, mas que não é relevante para a ciência, como a maior autoridade do universo, o que não é verdade. Então nós temos a primeira falácia, que é o apelo para a autoridade. A segunda falácia que ele vai fazendo é a falácia do equívoco ou a falácia da composição. Para não perder muito tempo, você mesmo vai checar essas falácias na sua casa. E a quarta e última falácia é a falácia da conclusão irrelevante. Em panos bem simples para você, essa falácia quer dizer que a conclusão ela não corresponde com as premissas, ou ela não tem as premissas. Ela só tem uma afirmação no final dizendo que aquilo ali seja verdade. Ele comete essa falácia tentando fazer com que o seu argumento, a sua afirmação, venha a ser relevante com a existência de Deus através desse vídeo desse padre. Você pode concluir da maneira que você quiser que Deus existe, que Deus é. No final do dia é sua opinião. Mas se as primícias elas não obedecem uma estrutura que venha apoiar a conclusão, não está certo, é uma falácia. Hoje, meus queridos primatas, deu para vocês verem legal como que uma pessoa pode pegar um monte de informação e manipular essas informações da maneira que ele quer, para poder simplesmente no final reafirmar uma opinião predisposta sobre um assunto que ele acredita, que é a questão de Deus. Hoje, esse assunto foi realmente, mais uma vez, refutado. Todas as informações, nota de rodapé, vão estar aqui neste card para você. Se você tem gostado desse programa e do conteúdo que nós temos administrado, pelo menos agora 2 vezes por semana, continue nos apoiando com seu like, com sua visualização. Participe também conosco ali na comunidade, tem uma galera muito louca, o pessoal sempre dando um show de conhecimento. Se você não faz parte da comunidade, por favor, passa lá. Diz para
mim de onde que você é do Brasil, porque realmente esse canal tem sido um grande diferencial. E para os próximos episódios, eu quero garantir para vocês que vai vir coisa fresca, legal e que vai aguçar a sua vontade de pensar. A todo mundo que participa, está conosco, olha, beijão para vocês aqui de Boston, Massachusetts. Para mim é uma grande honra entrar na casa de cada pessoa no telefone e poder dividir essa simples mensagem com você. Fique ligado conosco, porque nós voltamos essa semana, meus amados, meus queridos, e mais um dia felizes por termos refutado a noção de Deus. I love you guys so freaking much.